ao videocast Quinto Império, onde Portugal vale a pena. Um espaço da responsabilidade do Supremo Conselho dos Altos Graus do Rito Português, onde iremos sondar a alma de Portugal, através do complexo mito-simbólico da nossa história. Em cada episódio, convidaremos especialistas, pensadores e apaixonados pela cultura lusa para compartilharem as suas perspectivas únicas. Do passado glorioso às inovações do presente e à saudade do futuro, iremos tentar aproximar o compasso do esquadro de forma a termos um vislumbre da quadratura do círculo. Principalmente neste momento que o mundo atravessa, neste interregno, onde, como dizia Fernando Pessoa, ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Pareceu-nos importante falar de temas e com pessoas que possam trazer luz e dissipar o nevoeiro. No momento em que se fala de nacionalismo em termos pejorativos, é importante realçar que este espaço abordará mais do que a pátria. Falaremos essencialmente da mátria e da matriz ecuménica e fraterna da história de Portugal, ligada ao templarismo, joaquimismo e visando o Império do Espírito Santo. Convido-vos a todos a uma viagem pelos sentidos que transcenderá o tempo e o espaço e que nos levará à Ilha dos Amores, que há quem lhe chame o Quinto Império. É exatamente disso que se trata quando falamos de Portugal. Um país misterioso, uma história única, salvífica, providencialista e escatológica, que importa mais do que nunca conhecer e reconhecer. Bem-vindos ao podcast Quinto Império, porque Portugal vale a pena. O nosso primeiro convidado é o professor Manuel Gandra. Manuel Gandra tem sido o principal obreiro na salvaguarda do património imaterial da portuguesia. Ao longo de anos, emergiu como uma figura notável no campo da investigação, dedicando-se de forma magnífica ao estudo profundo da história e geografia míticas de Portugal. A sua jornada como investigador revela um compromisso incansável com a compreensão e preservação do património cultural e espiritual de Portugal. A sua habilidade em desvendar os mistérios que envolvem instituições históricas tem proporcionado uma valiosa contribuição para a compreensão da identidade nacional portuguesa. A sua dedicação à investigação do culto do Império do Espírito Santo, do Divino Espírito Santo, revela não apenas um académico, mas um guardião dos elementos culturais que moldaram a espiritualidade lusa ao longo dos séculos. Manuel Gandra tem sido um arauto da riqueza cultural e espiritual de Portugal. Professor, muito obrigado por estar aqui no primeiro episódio de Quinto Império. Eu fico muito grato pelo convite e pronto, estou à disposição para o interrogatório. Professor, Jaime Cortesão disse que o culto do Império do Espírito Santo explica grande parte da história de Portugal. Podemos então assumir que uma interpretação hermenêutica da história de Portugal positivista é redutora? Qualquer visão que se queira exclusiva é redutora, é evidente. Agora, se nós nos colocarmos numa perspectiva positivista, não saímos dela. Se nos colocarmos noutra que não seja positivista e que parta de um pressuposto providencial ou providencialista, etc., abrem-se muitas portas. E, portanto, é nessa perspectiva que eu entendo o que o Jaime Cortesão disse. O Jaime Cortesão pôs o dedo exatamente no sítio certo, dizendo, apontando o caminho a seguir. Claro que a historiografia habitualmente prefere outros caminhos, mas esse caminho é o mais importante. Porquê? Porque a devoção do Império do Divino Espírito Santo foi determinante e foi, alimentadora, foi
foi uma espécie de instrumento providencial também, porventura, para justificar e para sustentar grande parte das ações humanas em Portugal e dos portugueses. E, portanto, é chave nesse aspecto. E, portanto, não pode, no entanto, ser tudo reduzido a isso. Isso é, digamos, é um ponto de partida que depois tem muitos pontos de chegada e temos que ter em consideração esse leque de abordagens ou de possíveis visões que são complementares todas elas. Não podemos, ao contrário da história positivista, ter uma posição exclusivista. Mas porquê que a história de Portugal é salvífica, providencialista, escatológica? Bem, isto tem a ver com a natureza do povo português e das condições que lhe deram origem. Não há justificação outra para isso. Quer dizer, não podemos estar aqui horas e horas a tentar esclarecer porque... Estamos a falar do milagre de Ourique ou do juramento de Ourique? Pois, esse é um dos aspectos, mas antes do juramento de Ourique já houve outras coisas. Digamos que o juramento de Ourique tem importância porquê? Porque ocorre, portanto, a teofania de Ourique, ou a cristofania de Ourique e o juramento subsequente ocorrem em contexto já, digamos, vamos chamar assim, nacional. Não é? Enquanto outros factos não ocorrem em contexto nacional, ou seja, Portugal ainda não existia definido assim. Mas que de factos é que está a referir-se? Estou a referir-me a factos anteriores à fundação da nacionalidade, acontecido noutros tempos pretéritos, e que poderíamos, mas seria fastidioso demais estar a explicar isso. Dê-nos um exemplo. Por exemplo, havia no período da romanização, digamos, vamos chamar assim para simplificar, uma espécie de boato que correu de que uma sibila lusitânica, que não sabemos como se chamava, só sabemos que a história é contada assim, falava do surgimento na Espanha, que era assim que se chamava a toda a Península Ibérica, na Espanha, de uma criança que haveria de salvar o mundo. Portanto, isto está escrito por autores romanos, não é uma coisa posterior, é do período, é contemporâneo desse período. É um exemplo, mas há mais. Portanto, há muitos outros, mas este é um importante. Essa criança que o professor refere, estamos a referir-nos ao imperador menino? Não há nenhuma identificação particular, mas fala-se de uma criança já, portanto, que é exatamente o esteio do Império Divino, do culto do Império Divino, que é uma criança, portanto, um menino ou uma menina que tem essas funções de, durante um dia, serem reis ou rainhas do mundo, não é? Ou imperadores do mundo. E, portanto, mas lá está, isso vem já de trás. Agora, podemos confundir isso com o culto do Império ou dizer que isso é uma espécie de precedente do culto do Império? Não podemos, porque isso não tem correspondência exata. Agora, é interessante que se fale da criança já nesse contexto. Mas pronto. Relativamente ao Ourique, é evidente que Ourique é um episódio fulcral. Porquê? Porque Ourique, e sobretudo o juramento que vem a seguir... É, digamos, o mito fundador de Portugal. É o juramento que vem a seguir, é a chave para o entendimento da história de Portugal e a história portuguesa e de Portugal. Porque a própria estrutura da história que o juramento de Ourique reúne e cristaliza, refere-se ou reporta aos 3 momentos da história da nação portuguesa, um momento de glória, um momento de interregno e um momento de futura glória, num momento também que não é definível em termos temporais. Bem, e portanto essa trindade de tempos é exatamente aquilo que nós podemos verificar que se passou com a história portuguesa, que se está a passar com a história portuguesa. Falta-nos apenas, estamos em pleno interregno, em pleno período intermédio, não é? Não sabemos quando é que o terceiro momento chegará, mas só nos falta realizar isso, praticamente, porque os outros 2 momentos, o primeiro está realizado, o segundo momento está em curso e falta-nos concretizar o terceiro momento. E, portanto, de acordo com a profecia e com o juramento de Ourique, a história portuguesa seria digamos, luminosa até à 16ª geração de Afonso Henriques,
depois entraria em decadência e depois voltaria a uma glória renovada. Não diria a mesma glória, mas uma glória renovada. Quando o professor refere 16ª geração, aí entra mais o fundador para o número 17. Exatamente. O nosso número mítico por excelência é o número 17, que é configurado exatamente a partir dos 16 das 16 gerações mais o gerador. Nós estamos a ser ouvidos e escutados e, digamos, os nossos telespectadores, visto que é um videocast ou um vodcast, alguns são apaixonados por estes temas, outros são pessoas que estão pela primeira vez a escutar-nos, e era importante fazermos aqui algum enquadramento. Há pouco falou de número mítico 17. Diremos que é um número sagrado, certo? Porque não é um número secreto, é um número sagrado. Sim, vamos lá ver. Todas as nações têm um mito fundador. Todas. Podendo ele estar mais ou menos visível, mais ou menos ativo. Porque os mitos são forças vivas, são forças que têm, de certa maneira, são eles que empurram, ou se quisermos, noutra perspectiva, puxam a história, não é? E, portanto, sem mitos não há história. Temos que ter um mito. Aliás, o Pessoa dizia que aquilo que nós, portugueses, nos convém, neste período de interregno, é exatamente a renovação de um mito nacional. E ele até dizia, não criar um novo mito, mas renovar um mito. Exatamente. Ele dizia, nós até temos esse trabalho facilitado. Porquê? Porque nós temos um mito nacional. E, portanto, o que é preciso fazer é tentar embebedar-nos desse mito para depois conseguirmos passar a palavra a todos quantos queiram ouvi-la e recebê-la, para que todos juntos possamos viver então aquilo que ele chama o regresso efetivo de Dom Sebastião. Bem, portanto, ele diz isso, mas isso digamos, é uma frase que corresponderá ao Quinto Império, evidentemente. O que ele está a dizer é que estaremos perante o Quinto Império, estaremos no terceiro momento do juramento de Ourique. Estaremos no tal período de renovada luz. Só duas observações aqui importantes, porque, conforme eu disse, há pessoas que já conhecem bem este tema, outros que o ouvem e escutam pela primeira vez. Quando estamos a falar do mito do Quinto Império, do Império do Espírito Santo, ou do sebastianismo, estamos a falar da mesma raiz. Uma com uma raiz mais popular, o culto do Império do Espírito Santo, e outra com uma raiz mais erudita, digamos, quando falamos do sebastianismo. Mas quando o professor referia à profecia, é importante referir que quem é que faz a profecia? Bem, qual profecia? A profecia portanto, na Batalha de Ourique. A profecia é o próprio mito. O próprio mito funciona como profecia. Mas, portanto... Mas vamos lá ver. De acordo com o juramento de Eurique, Jesus, portanto, Afonso Henriques foi visitado por Jesus. Na cruz. Sim, houve uma aparição, portanto, houve uma teofania, uma cristofania, e Afonso Henriques foi visitado. E nessa visitação ele recebeu uma série de instruções. A instrução primeira foi relativamente exatamente aos 3 momentos da história. E os 3 momentos da história acabaram por ser, e continuam a ser, determinantes, embora a gente não tenha essa noção muitas vezes, mas esse valor 17, que é o nosso número nacional, vamos dizer assim, é o nosso número mítico e nacional, que não se encontra em nenhuma outra nação. As outras nações têm outros números. É curioso que a grande parte desses números são números primos, portanto não são números vulgares, são números primos, e o número primo, como se sabe, é um número... Não pode ser reduzido teosoficamente. Nem teosoficamente, nem ser... não é divisível, etc., senão por si, pela unidade. E, portanto, há uma série de características curiosas nesses números. O nosso é o 17. E esse número 17 depois verifica-se na nossa história toda, não é? Eu poderia estar aqui a desfiar N exemplos até à atualidade, porque a coisa continua viva ainda hoje, não é? Não sei se sabem, se já viram, por exemplo, qual é... vão dizer, são coincidências. Ok, as coincidências são... Não diga que vai falar agora das eleições. Exatamente, são formas de nós explicarmos o que não sabemos explicar, ou tentarmos explicar o inexplicável, não é? Chamamos de coincidência. Mas, por exemplo, no boletim de voto atual das próximas eleições, em março, temos 17 sítios para pôr cruzinhas. Portanto, temos 17 concorrentes. Mas pronto, nós podíamos voltar a outros assuntos tão candentes como, por exemplo, a luta dos professores pela recuperação dos 6 anos, 6 meses e 23 dias. Se somarmos os números todos, 17 outra vez. E por aí fora. Podemos recuar até ao Afonso Henriques e até a Ourique outra vez, porque vamos encontrar... E as dinastias dos reis? Não? Sim, nós tivemos 34 reis organizadas em 2 grupos de 17. Primeira e segunda dinastia 17, terceira e quarta dinastia 17. Os nomes originais dos reis, todos,
foram 17, não é? E por aí fora. O próprio tempo da história monárquica, da monarquia, é um múltiplo 17. Etc, etc. Portanto, isto tudo é muito complicado porque depois é preciso perceber como é que estes números funcionam em termos macro, em termos micro, quais são os múltiplos e os submúltiplos, porque há múltiplos e submúltiplos, depois há o valor secreto do número, depois há muitas outras coisas que é preciso conhecer de antemão para podermos entender rigorosamente de que é que estamos a falar. E esse número 17, que se refere a Portugal, mas refere-se também, digamos, às almas gêmeas de Portugal, como por exemplo o Brasil. Sim, todas as nações que foram criadas a partir de Portugal herdaram esse biorritmo, vamos chamar-lhe assim. E, por exemplo, onde é que nós no Brasil vemos o número 17? Olha, por exemplo, no Recife, e só para dar um exemplo, no Recife e no Rio há uma praça chamada do 17. Se você for perguntar à gente que vive ali na praça ou que anda por ali o que é que a praça, porque é que a praça tem aquele nome, ninguém sabe dizer. Embora lá esteja a chave. Esteja na praça, na própria praça, eu descobri no Recife, que está na praça a chave para isso, não é? A chave para isso é a viagem transatlântica do Gago Coutinho Silva Cabral, que foi terminada num avião, no terceiro, foram precisos 3, eles saíram de Lisboa no avião número 11, no Ferry 11, depois em Cabo Verde passaram para o Ferry 16, que voou a cerca de 20 km e caiu, e depois estiveram à espera do terceiro, que era o número 17, para chegar ao Brasil, e foi no 17 que chegaram ao Brasil. Portanto, isto tudo, evidentemente, nós podemos dizer, isto são coincidências, ok, também são coincidências, por exemplo, o facto do Cristiano Ronaldo, quando começou a tornar-se evidente quem era, a usar o dorsal 17 na equipa de Portugal, etc, etc, etc. Portanto, todos esses elementos são elementos na capital brasileira existe algum no Rio, Brasília? Não, em Brasília, que eu saiba, não existe, mas no Palácio do Planalto. Existe pode ser lido, o número 17 pode ser encontrado lá também. Mas eu não acho que não será boa ideia avançarmos por aí. Porquê? Porque as pessoas tinham que ter a imagem do Palácio do Planalto para perceberem o que eu iria dizer. Portanto, não vale a pena estarmos digamos, a avançar neste sentido. Agora, uma coisa é certa, podemos dizer também, tal como houve 34 reis na monarquia portuguesa, também o Brasil, que era um reino, o Brasil era um reino, o Brasil nunca foi colónia, o Brasil era um reino, tal como o Algarve foi um reino, tal como a Índia foi um reino, eram governados por vice-reis. E se fizermos a contabilidade dos vice-reis ou das pessoas que tiveram essa função no Brasil, no Estado da Índia, etc., vamos encontrar também múltiplos 17. Portanto, para quem diz, como os políticos dizem, regra geral, que tudo é fruto do livre-arbítrio, isto quebra completamente essa ideia e torna evidente que nós, seres humanos, não somos de todo livres. Há qualquer coisa que nos move ou que nos faz mover e que nós desconhecemos. E por desconhecermos, evidentemente, arranjamos soluções mais fáceis, que é dizer que somos livres. Agora, se fôssemos livres, seríamos o único ser no universo a ser livre, porque tudo no universo está encadeado. Senão os planetas andavam todos às caramboladas uns aos outros e tudo andava a carambolada, não é? Contínua. E, portanto, há uma coisa que temos que dizer. O conceito de livre-arbítrio foi institucionalizado pela Igreja. Isto foi votado de braço no ar num concílio ecuménico. E a Igreja convenceu-nos que era assim. Se formos para outras religiões não cristãs, e até fora do catolicismo, o catolicismo é praticamente o único que aceita esta visão, dentro do cristianismo, vamos verificar que nenhuma outra religião aceita o livre-arbítrio. Pelo contrário, fala constantemente do destino, fala constantemente no poder absoluto de Deus e na vontade absoluta de Deus. O homem é apenas um mero instrumento de Deus. E, portanto, nós podemos dizer isto assim dessa maneira, mas também podemos dizer que nós somos parte integrante do universo e, como tal, estamos sujeitos às mesmas leis que regem o universo. Mas Portugal teve vários reis excomungados. Dos 34, 19 foram excomungados. Portanto, dá para perceber também, com pouco católicos, não é? Nós mais cristãos do que católicos. Cristãos, sem dúvida. Católicos, duvidoso. É evidente que há católicos, sempre houve católicos, mas o catolicismo, a forma plena, só entra em Portugal a partir, sobretudo, do século XVI, com Dom João III, que os ditames de Trento, que são, digamos, mandatórios. Porquê? Porque a seguir vem a Inquisição, e a Inquisição lidava exatamente com quem não cumprisse as regras que estavam estabelecidas. Professor, este podcast surge numa determinada altura, que não é, lá está, não é uma coincidência, numa altura importante para Portugal, em que vamos ter umas eleições, num período em que nós estamos em
imersos no nevoeiro, porque não se consegue bem distinguir quais são as propostas dos candidatos. Enfim, é um nevoeiro, nós não entraremos nesse tipo de observações. E nesse aspecto eu gostaria que me desse a sua opinião sobre, porque como dizia a pessoa, ninguém sabe bem que coisa quer, nem conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Eu gostaria que apresentasse a sua opinião sobre o que é nacionalismo, que é uma coisa tão falada hoje em dia, e o patriotismo. Como é que nós conseguimos perceber a diferença? Qual é a distinção entre estes dois termos? Bem, vamos lá ver. A questão é exatamente é o ponto de partida para esses conceitos. Se nós partimos de um ponto de vista meramente positivo e material, é evidente a coisa está resolvida. Temos a solução que conhecemos. Se nós partimos de um outro ponto de vista, que eu chamaria de um nacionalismo anímico, ou seja, algo que não tem a ver com este plano horizontal em que nos movemos, mas com um plano, algo não político, com um plano vertical da nossa identidade mais íntima, individual e coletiva, evidentemente que isso é o que define e o que torna efetivo o nosso nacionalismo. Nós portugueses, nascemos aqui, como dizia a pessoa, por missão ou por castigo. E, evidentemente, quem quiser ter nascido por acaso, continua a nascer por acaso, mas, efetivamente, ninguém nasceu por acaso aqui em Portugal. E, portanto, como não se nasce por acaso noutros sítios também, mas nós escolhemos o sítio, nós escolhemos os nossos pais, nós escolhemos a nossa família e o nosso contexto que vai, digamos, propiciar a resolução ou a não resolução do nosso destino ante o nascimento. É evidente, temos que partir de outros pressupostos diferentes daqueles que assumimos habitualmente, mas nós não somos apenas isso que se belisca. Nós somos isto e um outro eu que nos suplanta e que tem uma outra face que nós desconhecemos muitas vezes, ou quase sempre, mas que é determinante exatamente para o movimento deste plano em que nós estamos aqui falando uns com os outros. E, portanto, nós somos dois, em suma, somos dois. E eu costumo dar um exemplo para explicar isto mais facilmente. Toda a gente sabe o que é um telemóvel. O telemóvel precisa de dois elementos básicos para funcionar. Precisa da carga, da bateria e precisa do chip. Okay? E julgamos nós que resolve tudo, está tudo a funcionar. Não é? Nós também temos, enquanto seres humanos, temos uma bateria e temos um chip. Temos o nosso coração e temos o nosso sistema nervoso. Ok. E ficamos convencidos que tudo se limita a isso. Pois é, esquecemos que o telemóvel, para funcionar efetivamente, precisa do satélite. E nós também temos o nosso satélite. E, portanto, temos que introduzir o nosso satélite também na equação. Não é? E, portanto, é nessa perspectiva que eu acho que podemos chegar à definição do nacionalismo. Patriotismo é outra coisa, mas do nacionalismo, sobretudo. O nacionalismo tem que derivar disso e tem que se sustentar na língua portuguesa. A língua portuguesa é fundamental para a nossa concretização e do nosso destino, porque a língua portuguesa tem virtualidades que nenhuma língua falada hoje tem no mundo. A nossa língua tem... Por exemplo, nós sabemos, é fundamental isto. Esta é uma ligação com o sânscrito. Sim, há uma ligação. O sânscrito foi das línguas faladas, que agora não é falada, há 4.000 anos não se fala sânscrito. Foi, antes da nossa, só o sânscrito sabia distinguir entre ser bêbado e estar bêbado. Portanto, os ingleses, a língua inglesa não consegue... O Shakespeare só chegou ao ser ou não ser, não chegou ao ser ou estar, não é? O estar não está lá. E, portanto, quando confunde ser e estar, evidentemente a confusão é imensa. E isso é o que faz grande parte da confusão que reina no mundo hoje, porque não sabemos distinguir esses planos. O plano horizontal da convivência entre gente, neste plano de material, e um outro plano que é vertical, que é o plano do ser. Portanto, o plano do estar é este plano vertical, é que nos une a todos e que nos põe em contacto. E o plano do ser, que é o plano individual, o plano da nossa manifestação espiritual aqui. Sem essa manifestação espiritual consciente, nós não iremos a lado nenhum. Nunca teremos a hipótese de perceber porque é que estamos aqui sequer. Porque é isso que que é, de certa maneira, a chave, que é o elemento crucial para percebermos porque é que existimos, de onde vimos,
não é? E para onde vamos? Porque de outra maneira não temos sequer ponto de origem nem ponto de partida, ponto de chegada. Como dizia o outro, quem não sabe para onde vai, é bem possível que nunca lá chegue. Não é? Exatamente. Eu reparei que o professor, quando disse agora exatamente esse plano do ser e o plano do estar, traçou uma cruz. Exatamente. Há uma verticalidade Exatamente. e há uma horizontalidade. Exatamente. Todos nós somos verticais e horizontais ao mesmo tempo. Ou seja, vamos dizer assim, nós todos temos um plano de imanência e um plano de transcendência. E diga-me uma coisa, onde é que nós devemos estar nessa cruz? É no local onde a nossa sombra ao meio-dia não é vista? Não, nós estamos no centro da cruz, que é o coração, que é o nosso coração, que é o último órgão a falecer, é o único órgão a morrer no nosso processo. Lembre-se, os egípcios até conservavam o coração, não destruíam o coração, porque o coração era a chave para a viagem para o além. Não é? Portanto, o coração é mesmo a última fronteira, não é o cérebro, é o coração. Vamos continuar a falar sobre situações presentes de Portugal. Há pouco tempo assistimos a uma polémica sobre o novo logotipo que mostrava a bandeira portuguesa. Sim. Ora, Bordal Pinheiro... Mostrava a bandeira portuguesa, aquilo não mostrava a bandeira de coisa nenhuma. Aquilo é uma anedota, para não dizer outra coisa. Não é uma anedota, sabe o que é que significa a palavra anedota? É uma cretinice. É uma falta de docta. Mas vamos falar sobre isso. Bordal Pinheiro, quando desenhou a bandeira que conhecemos hoje em dia, fê-la de uma forma extremamente específica. Aliás, existe um decreto-lei que sim, especifica... existe inclusive uma publicação desse decreto com o boneco das... Há muitas teorias sobre primeiras formas, sim, o formato e as cores. É na hipótese. Há quem diga, já ouvi falar de várias, há quem diga que o verde é a esperança, que o vermelho é o sangue derramado nas batalhas. Todas as pessoas que tivessem... Do ponto de vista heráulico, podemos dizer que isso seria... Sim. Temos também o verde, que é da ordem mais antiga portuguesa, que é a da Viz, e o vermelho da ordem mais importante portuguesa, que é a Ordem de Cristo. Mas também temos a outra teoria, que há pouco estávamos exatamente a falar, a teoria que acho que foi isso que esteve na base do desenho da nossa bandeira, que tem a ver com a cor verde como o fogo eterno e a cor vermelha como o fogo terreno. Pode-nos falar um pouco mais sobre isso? Sim, isso, pronto, as teorias que existem para justificar as cores, todas são legítimas, mas partem de pressupostos que estão para além da bandeira ou estão aquém da bandeira, como quisermos dizer. Se tivermos em consideração a bandeira e tivermos em consideração a estrutura da bandeira, não sei se já repararam que o verde na nossa bandeira é um quadrado perfeito e o vermelho é um retângulo raiz 2, que é o resultado portanto, quando se traça a diagonal do quadrado e se rebate, obtemos um retângulo raiz 2. Portanto, a bandeira, reparem, foi desenhada com um sentido pleno. Por outro lado, o verde está do lado direito e o vermelho do lado esquerdo. Claro que temos que pensar que nós estamos a ver uma imagem, portanto, a imagem está invertida. Portanto, se estivermos de costas para a bandeira, do nosso lado direito está o verde, do nosso lado esquerdo está o vermelho. E, portanto, as duas cores, a cor espiritual e a cor material, estão lá exatamente no sítio onde devem estar. E, portanto, a bandeira foi pensada com rigor. Se quisermos o Sol e a Lua também, não é? Sim, e depois, sobre tudo isso, sobrepujando tudo isso, a teofania, que está representada na esfera armilar, portanto, que é o universo inteiro, e depois os símbolos da teofania dorica. Vão ver? Portanto, está tudo lá. Ora, matar isto, retirar isto do contexto, é evidentemente matar isto. E matar isto é mais uma forma de fazer esquecer ou afastar as pessoas do significado destas coisas. Os símbolos são muito importantes. Os símbolos são forças vivas. E os símbolos, quando são invertidos ou quando são deturpados, criam forças negativas ou forças que podem provocar distúrbio mental e outros. E é esse o problema que hoje passamos. Portanto, o tal nevoeiro que a pessoa fala, por acaso não é nevoeiro, mas isso é outra história para outro dia. Névoa, não é? É neve. O nevoeiro foi uma forma que a pessoa e outros românticos entenderam que seria adequada para designar o período do interregno e, sobretudo, porque alguns românticos
consideravam que o caso de Dom Sebastião e o sebastianismo português era uma espécie de novo arturianismo, ou seja, uma espécie tinha alguns paralelos com o mito de Artur, não é? Sim. E o Artur está associado ao nevoeiro. No nosso caso, nós nunca tínhamos tido antes desse período o nevoeiro. A coisa passou-se da seguinte maneira: houve um copista das trovas de Bandarra, onde aparece a palavra neve 3 vezes, e não aparece nunca a palavra nevoeiro, nem a palavra névoa, que em vez de escrever neve, escreveu névoa, e a partir da névoa depois passou ao nevoeiro. Pronto, é simples, já descobri quem foi o indivíduo, eu até tenho esse manuscrito, por sinal, portanto dá para perceber que houve um erro do copista que deu depois aso a que os outros achassem que efetivamente o nevoeiro fazia mais neve, sentido. Como assim? Pois, o problema é esse, é que podemos estar à espera na manhã errada. Não é? Porque ninguém está à espera na manhã de neve, estamos todos à espera na manhã de nevoeiro. Não é? Pronto, eu até diria, até diria que face às alterações climáticas em curso, está tudo a encaminhar-se para a manhã de neve, um dia destes. Até porque o Dom Sebastião não volta mais. O Dom Sebastião somos nós, não é? Portanto, temos que ser nós a fazer as coisas. Cada um de nós pode ser um Cada um de nós. Professor, alguns dos mais célebres romances de cavalaria portugueses, alguns deles até passados no Nabão, por exemplo, falam sobre o regresso às origens. Portanto, o que é que isto quer dizer? O regresso às origens. Bem, pode querer dizer várias coisas. Pode querer dizer o regresso à espiritualidade ou ao caráter transcendente do ser, não é? Uma primeira leitura. E pode também querer dizer que é necessário regressar à pureza inicial, àquilo digamos, à luz inicial. Essa ideia é uma ideia que é muito querida em Portugal e em alguns autores portugueses, e portanto até se fala muitas vezes da reintegração do ser, e é exatamente isso que está em causa. Ou seja, todas as novelas de cavalaria e romances e novelas pastoris que surgem na sequência da reforma da Ordem de Cristo em 1529, é aí que temos que colocar a questão, todas elas se reportam exatamente a essa necessidade, a necessidade de regressar a um tempo que não é aquele dos próprios, mas é um tempo anterior que remeta ou que permita depois atingir um tempo definitivo e ulterior, que é o tempo daquilo que nós chamamos em Portugal a saudade. É um mito do eterno retorno, no fim de contas, não é? Sim, do Ouroboros, não é? A saudade, portanto, perdemos aquilo que perdemos e que deixou saudades, e aquilo que providenciamos e que é definido como a saudade. É interessante estar a falar sobre isso, porque no rito escocês retificado existem, digamos, 4 posições fundamentais. A primeira é que o homem fez parte da glória de Deus, portanto, no início de tudo. A segunda é que, por algo que nós não compreendemos, por esta amnésia coletiva, porque o rito escocês retificado é um rito cristão. Se não for cristão, não pode fazer parte do rito. Mas por algo que nós não compreendemos, houve uma espécie de uma queda adâmica, mas que o homem, ao contrário dos animais que não contam histórias aos seus filhos para adormecer, que não se emocionam com um pôr do sol, o homem, quando olha para as estrelas, percebe que não faz parte deste plano. Percebemos que somos seres espirituais, estamos a viver uma experiência material. E nesse aspecto, ele sabe que caiu, tem essa consciência da queda, mas também tem a consciência que isso não é irreversível, que ele pode voltar à unidade. E eles chamam exatamente isso que o professor acabou de referir, que é a reintegração do ser. E, ora, para nós, a reintegração do ser é a saudade. Não as saudades do passado, mas a saudade, no singular, do futuro. Sim, é isso? Que nós não sabemos o que é, exatamente, não é? Da qual falamos sem sabermos exatamente o que é, mas que ansiamos, francamente e muito fortemente, que vir a adquirir um dia, vir a viver um dia. É exatamente isso. A saudade é um sinónimo do Quinto Império, do conceito de Quinto Império. São 2 formas distintas de falar do assunto, porque durante muito tempo falar do Quinto Império era proibido, ou não era muito bem visto. Então houve alguém que inventou. Mas porquê é que era proibido?
por razões óbvias, teológicas e outras políticas que de certa maneira cercearam a hipótese de as pessoas poderem falar livremente sobre estes assuntos. Isto aconteceu durante séculos, até o século XX. Falava-se destas coisas de uma forma envergonhada, como se isto fosse uma coisa menor e que se não fosse mesmo a chave e a matriz da nossa identidade. E daí também o estado a que chegámos. Não é? Chegámos a este estado de amnésia porque fomos deseducados, fomos levados a afastar-nos exatamente daquilo que interessava, daquilo que eram as nossas raízes mais profundas. Esse assunto não é irreversível, como disse, mas implica um processo longo de reeducação, de certa maneira, e de recordação. Desculpe interrompê-lo, mas é importante, estava agora a falar sobre isso, e eu estava a fazer aqui, tentar fazer uma comparação com o rito escocês ratificado, onde o símbolo é o Adduxstat, é uma coluna que está quebrada, mas não está destruída, portanto pode voltar novamente a estar ereta, onde o símbolo de Portugal também, a árvore seca, ela está seca, mas não está morta. Ela vai voltar a reverdecer também nesse Quinto Império, não é? Sim, um dos símbolos exatamente do Quinto Império português é a árvore seca, que é um símbolo que surge frequentemente a partir do século XV e depois durante o denominado Manuelino. Por exemplo, em Tomar, a chave da Igreja Manuelina de Tomar é, efetivamente, uma estrutura baseada numa árvore seca. Estamos a falar da igreja, da janela? Da famosa janela da sala do capítulo, que é apenas uma das 5 janelas. É a janela poente. Mas é a janela onde a árvore seca está mais visível, ainda por cima com uma figura, um busto humano suspenso pelas raízes. Portanto, ainda por cima, como se não bastasse, houve um frade da Ordem de Cristo que em 1622 publicou um livro que escreveu antes, não é? Publicou nesse ano, intitulado Tratado da Significação das Plantas, Flores e Frutos, onde ele explica o significado das diferentes partes de uma planta, começando evidentemente pelas raízes. Algumas das raízes estão cortadas. Não interessa. Não interessa. As raízes em que o indivíduo está suspenso estão inteiras. Mas não interessa, neste caso, as raízes, de uma forma geral. O que são as raízes? Segredos. Arcanos. Segredos. Não é? Está dito pelo próprio autor, membro, frade, professo na Ordem de Cristo. Claro. Portanto, dá para perceber que há, efetivamente, ali uma mensagem, que aquilo não é meramente decorativo, como se diz habitualmente, não é? Há uma mensagem. O problema é que nós não atingimos a mensagem, novamente, pela mesma razão, porque fomos deseducados e, portanto, estamos longe dos contextos em que aquilo foi pensado e, portanto, se não recuperarmos os contextos, nunca mais vamos conseguir compreender o que estamos a ver. Professor, isso leva-me à próxima pergunta. Lá está. Isso é, novamente, uma visão positivista da história e, neste caso, dessa icónica... O decorativismo, claro que sim. Exatamente. Mas leva-me agora aqui a algo que é, digamos, uma das obras de arte mais icónicas portuguesas, que são os painéis de São Vicente, que estão neste momento a ser recuperados, e que está muitíssimo relacionado com o Quinto Império. Pois, os painéis, olha, o Jaime Cortesão, o mesmo autor que citou no início, o Jaime Cortesão chama aos painéis, aos chamados painéis ou políticos... Painéis de São Vicente, atenção, que foram descobertos em São Vicente. Sim, o nome São Vicente, a atribuição da figura do santo, da figura repetida, digamos, a identificação como São Vicente, é meramente especulativa. Meramente especulativa. E o Infante Santo também é meramente especulativo. Porquê? Porque não há nenhum atributo de São Vicente ou do Infante Dom Fernando naquelas duas personagens. O que temos ali são as duas ordenações, aquilo que também pode ao mesmo tempo... Está a falar da vara e do livro aberto, sim, do Evangelho segundo São João, na leitura da Missa do Espírito Santo. As duas ordenações, a temporal e a espiritual. Exatamente. E repare que estão no sítio certo, tal como em Tomar. Em Tomar, as raízes são a árvore seca, está no centro, num plano mediano, e do lado direito, à nossa esquerda, porque nós, enquanto observamos a imagem está invertida para nós. Do lado direito estão as raízes cortadas, portanto está a ordenação divina, e do lado esquerdo, à nossa direita, portanto, está a ordenação mundana, as raízes inteiras. E, portanto, a mesma coisa se passa nos painéis. Do lado direito dos painéis está o livro do Evangelho, com o Evangelho de São João aberto na Missa do Espírito Santo. Que há uma diferença entre o livro aberto e o livro fechado. Sim, e do outro lado está o livro fechado e está a vara. A vara com que o São João, ou o anjo,
que naquele caso é o São João que assume isso, mas pronto, no Apocalipse é o anjo que mediu o templo a Jerusalém Celeste. Portanto, todas essas questões estão exatamente no sítio onde deviam estar. Portanto, o espiritual à direita e o temporal à esquerda. Isto já vem da Bíblia. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. O bom ladrão à direita, à sua direita, e o mau ladrão à sua esquerda. Portanto, são coisas antigas. Não precisamos de começar a história na Revolução Francesa e a quem se sentava à direita do rei e à esquerda do rei. A direita e a esquerda começaram a definir-se. Hoje em dia fala-se nisso nesses tempos. Hoje há uma confusão enorme do género feminino, masculino, e não interessa. Mas não tem nada a ver com isso quando as coisas eram. Quer dizer, nós fomos ler documentos antigos. Agora estava a ouvi-lo a falar sobre o à direita do bom e à esquerda do mau ladrão. Podemos também referir o Sol e a Lua, sim, o princípio masculino e feminino. O Espírito Santo é masculino ou feminino? Bem, de acordo com o texto original e a denominação original grega, porque o Evangelho foi escrito em grego, não foi escrito em latim, o Espírito Santo era do género feminino. A peristera é feminino, é feminina. Aliás, nós em Portugal não sabemos grego, ou não falamos grego, mas sabemos distinguir entre o pombo e a pomba. Quando vemos um bichinho vivo, dizemos que é o pombo, mas quando vemos a representação dele numa igreja, dizemos que é a pomba. Portanto, repare, nós sabemos que é feminino. Nós sabemos que é feminino, sem ninguém nos ter dito coisa alguma. Além de que sabemos porque somos inteligentes, não é? E porque temos algo em nós que nos leva a concluir isso. Porque nós temos a noção de que a história que nos contam, ou muitas das histórias que nos contam, não colam completamente. Por exemplo, esta é uma delas, uma das histórias que a Igreja conta, que a Virgem emprenhou do Espírito Santo, o que é um pouco estranho se o Espírito Santo for feminino. Portanto, há muitas coisas que nos contam que estão mal contadas e nós absorvemos-las como se fossem verdades, sendo elas apenas verdadeiras. Não são verdades, são verdadeiras. Ou seja, são assumidas como ou entendidas e aceites. É isso que é ser verdadeiro. A verdade é outra coisa completamente distinta disto, não é? E, portanto, o ser verdadeiro, muita gente, por exemplo, eu lembro como exemplo isto, quando se dizia que a Terra estava no centro do universo, era mentira, não era verdade, mas era verdadeiro. Quem dissesse o contrário ia parar, como aconteceu com o Galileu, não é? Ia parar a... Pronto, era questionado. O mito pode não ser verdade, mas é verdadeiro. Exatamente, não é? Exatamente. Desculpe, já agora, o mito passa a ser, a partir do momento em que se torna um facto de cultura, torna-se insufismável. Temos que ponderar isso. A historiografia entende o mito como uma invenção, uma coisa perfeitamente aleatória. Ora, o mito, enquanto facto de cultura, passou a ser um facto histórico. E, portanto, é também estudável, é também aceitável, não é coisa desprezível como habitualmente se diz que é. E é nessa perspectiva que, repara o que acontece, por exemplo, com Fátima. Fátima tornou-se um facto de cultura, ninguém mais discute isso. Claro, há sempre aquelas posições adversas e não sei o que mais, mas, enquanto facto de cultura, é indiscutível. Portanto, o que terá acontecido, não sabemos, não interessa. Sabemos é que a história nos dá essa certeza de que aquele facto de cultura se tornou uma... se perguntar a qualquer português, mesmo distraído, saberá dizer o que é Fátima, ou pelo menos saberá dizer o que é que aconteceu em Fátima. Não é? Portanto, não acontece a mesma coisa com Ourique. Embora Ourique seja mais importante que Fátima nesta perspectiva. Mas... que é engraçado também é de 1917. Sim, se perguntar a algum português, ou se fizer a pergunta acerca do Ourique, a resposta é o que é isso. Não é? A maior parte dos portugueses não sabe. Embora isso dará para outro programa, o próprio local de Fátima, quer dizer, temos o Triângulo Ourém, Fátima, Tomar, já existiam fenómenos telúricos. Sim, mas Fátima, aliás, em árabe quer dizer luz. Não é? Sim, mas isso pronto, temos de ter alguma cautela na análise dessas questões, porque há muita especulação que, se calhar, também não é legítima para justificar. Estou-lhe a dizer isto, eu sou fervoroso adepto de Nossa Senhora de Fátima, mas, e, portanto, estou muito à vontade relativamente a isso. Mas deixe-me só colocar-lhe aqui uma questão. Há pouco falou das Nossas Senhoras e da forma como transportavam um menino. Existem, por exemplo, no Japão, a deusa Kuani também tem um menino no braço, exatamente a mesma representação. Sim. Mas eu queria perguntar, e a Senhora do Ó? A Senhora do Ó é a Senhora do Apocalipse, é a mulher vestida de sol que há de parir, ou seja, não tem lá um menino com ela.
O menino não existe ainda, o menino há de aparecer. E, portanto, é o tal menino que há de nascer e que há de trazer a luz definitiva ao mundo. Pronto, a Senhora do Oi, isso também é uma tradição e é uma devoção portuguesa que, por exemplo, no Brasil tem imensa expressão. Há imensas mulheres chamadas Marias do Ó, por exemplo, no Brasil. E cá em Portugal também, hoje talvez não tanto, mas eu conheci, numa vez só, conheci 4 ou 5 pessoas chamadas assim. Porque é que o culto do Império do Espírito Santo, independentemente de estarem em vários locais em Portugal, como em Tomar, onde nós vemos a festa dos tabuleiros, etc., onde, como dizia o professor há uns tempos atrás, o próprio Rio Zezer é o Rio do Espírito Santo, que é onde existem mais festas junto do Rio Zezer. Quem disse isso não fui eu pela primeira vez, foi também o Jaime Cortesão. Jaime Cortesão é uma chave muito importante, por isso é que eu disse o que disse no início. Jaime Cortesão tem que ser entendido sem preconceitos, porque o Jaime Cortesão disse o fundamental a partir do qual nós podemos depois caminhar para tentar descobrir alguns dos aspectos curiosos ou misteriosos da questão. Mas Jaime Cortesão percebeu tudo. Portanto, ele foi uma das, ou continua a ser, porque ele escreveu, deixou escritos, e portanto nós podemos aceder aos escritos dele, é um dos autores cruciais para entendermos o que é isso, ou o que significa isso, que nós entendemos hoje, ou que denominamos hoje por Império do Divino Espírito Santo. Porque é que nós temos o culto do Império do Espírito Santo, muito também fora do continente português, talvez o local mais forte seja nos Açores, mas depois muito no Brasil e até em São Diego, existe na Califórnia, existe uma onde festa. Nós passámos, até na Índia havia, em África também havia. O problema é o seguinte, no Brasil, para terem uma ideia, no Brasil, os únicos estados onde não existe culto do Império do Espírito Santo é em Rondônia e no Acre, que foram estados que foram adquiridos pelo Brasil portanto, aos países limítrofes. E, portanto, são os 2 únicos estados onde não existe culto do Espírito Santo. Portanto, dá para perceber que o culto do Espírito Santo era uma coisa exclusivamente portuguesa, que não tinha a ver com os espanhóis sequer, não é? Nem com a colonização espanhola. E no resto do Brasil há culto do Império por todo lado. Mas por onde os portugueses passavam, sempre havia culto do Império. Aliás, o culto do Império fazia-se a bordo das naus da Índia, por exemplo. Quando as naus saíam em março para apanhar a monção exata no Índico, normalmente a festa do Império do Espírito Santo, do Pentecostes, calhava quando estavam praticamente em cima do Equador e faziam a bordo a festa. Não é? E há umas cartas muito engraçadas de uns padres italianos que iam também nos navios para a Índia, pelo menos, eu lembro de 3 cartas, pelo menos, que acham tudo muito estranho, porque aquilo para eles era a inversão completa da ordem social, da ordem política e social e religiosa até do seu tempo, não é? E dizem, então como é que é? O grumete senta-se à mesa, é coroado imperador e é servido pelo capitão do navio. Está tudo às avessas, devia ser o grumete a servir o capitão do navio. Por aí fora. As cartas são muito engraçadas porque são realmente muito instrutivas relativamente à falta de sentido que os estrangeiros tinham tinham e ainda continuam a ter, em muitos casos, sobre o sentido exato falta de sentido, não, falta de explicação, falta de noção do que é que significava o culto do Império. Porque eles não tinham. O culto do Império é exclusivamente português. Não há mais lado nenhum. Nem em Aragão, portanto, não vale a pena falar da Rainha Santa, porque a Rainha Santa ainda não era sonhada, já havia culto do Império. Já havia culto do Império em Portugal. Quando é que o culto do Império, onde é que existem Alenquer, Benavente, mas estamos a falar de que altura? Pronto, a primeira notícia que nós temos, não temos descrição do culto, mas presumimos que havia alguma liturgia associada, mas não sabemos ainda qual, é em Alenquer com uma das filhas de Dom Sancho I, o segundo rei, okay? Que depois deu origem ao convento de São Francisco, porque os franciscanos, evidentemente, estiveram integrados neste processo. Pronto, a primeira notícia com descrição da festa, ou com alguma descrição da festa que nós temos, é do século XIII e em Benavente. E aí fica claro qual o sentido da festa. Os participantes no Império devem vestir-se de roupas farpadas, o que significa que são roupas esfarrapadas, ou seja, vestir andrajosamente, porque eles estão ali para significar a pobreza evangélica absoluta e, portanto, que é também característica da idade do Espírito Santo, da terceira idade, em que os bens físicos, os bens materiais são desprezados e são considerados talvez até perturbadores da evolução espiritual.
na época era assim que se pensava, e portanto dá para perceber que aquelas roupas fantásticas, glamourosas, em que hoje os imperadores e imperatrizes aparecem, sobretudo na América do Norte, onde também há muitas festas do Divino Espírito Santo, são o contrário daquilo que a festa inicialmente preconizava. Era vestir roupas singelas e, de preferência, esfarrapadas, para mostrar exatamente essa, não a riqueza, mas a pobreza, o contrário. A pobreza material e a riqueza espiritual. Nesta demanda pelo Santo Graal, eu gostaria, porque já estamos perto do final deste nosso primeiro podcast, gostaria de dar um salto a um dos lugares míticos portugueses, diria que quase como se fosse o Templo de Jerusalém, misticamente reedificado no Reino de Portugal, que é Santa Maria da Vitória, ou Mosteiro da Batalha. Onde é que está o Espírito Santo, digamos, na Batalha? Sim, a Batalha é um edifício que tem várias componentes e a arquitetura, sobretudo a arquitetura da igreja, da parte não conventual, porque a parte conventual é outra coisa, ao lado, não é? Está lá adoçada. Refere-se à Capela do Fundador? Não, refiro-me à igreja como um todo. A igreja é constituída por tem associado a si 2 outros momentos arquitetónicos: as Capelas Imperfeitas, junto à cabeceira, e junto à entrada principal, ao pórtico principal, à direita de quem entra, a Capela do Fundador. Portanto, esses 3 objetos em conjugação parecem uma chave, parecem desenhar uma chave. Mas mais que uma chave, é a parte curiosa disso, talvez, mas mais que uma chave, desenham ou representam, ou melhor, manifestam, não representam, manifestam, porque são símbolos, e os símbolos não representam coisa nenhuma, manifestam realidades. A Capela do Fundador manifesta o Pai, porque remete para Jerusalém. Okay? A Igreja, provavelmente dita, remete para portanto, o mundo cristão europeu. E a Capela do Fundador é... Não, há pouco disse Capela do Fundador, queria dizer as Capelas Imperfeitas, não é? Não, Capelas Imperfeitas correspondem... Ao Pai. Ao Pai, exatamente, Jerusalém. Tal e qual, à maneira joaquimita. Depois, a Igreja do Filho corresponde ao catolicismo, à Igreja Católica, não é? E depois temos, no extremo ocidente, junto à entrada principal, à direita de quem entra, a Capela do Fundador, ou chamada também da dinastia de Avis, ou seja, da dinastia da Ave. Ora, antes do terremoto de 1755, sobre o fecho da abóbada da Capela do Fundador, existia uma flecha com 20 e tal metros de altura, com uma língua de fogo na extremidade, que caiu. Portanto, se houvesse dúvidas, temos bonecos. Temos gravuras mostrando isso. Então, vamos para a minha última abordagem. Os nossos telespectadores podem ver que aqui em cima da mesa temos um exemplar espetacular de Francisco de Holanda, um dos nossos grandes pintores, e que eu vou aqui abrir numa página que mostra, professor, eu gostava que pedia Sim, o seu comentário. Isto é portanto, uma ilustração da criação do mundo, e esta ilustração também permite depois perceber como é possível fazer essa reintegração, porque o movimento descendente num determinado momento pode tornar-se movimento ascendente noutro momento. E, portanto, isto aqui está tudo perfeitamente definido. Reparem que os triângulos que descem da esfera de Deus introduzem-se ou digamos, se interiorizam na esfera mundana, numa esfera física, que é escura, não é? Ao contrário da esfera divina. E, portanto, a tomada da carne, ou a descida na carne, evidentemente que, pelo mesmo processo, mas inverso, pode corresponder à subida, ao regresso à casa do Pai, como se diz na gíria bíblica. Não é o filho pródigo, todos nós somos filhos pródigos, e é aí que está a ideia do filho pródigo. Portanto, a reintegração é uma expressão da ideia e da história do filho pródigo. Todos nós o somos um pouco, ou completamente, sem sabermos também. Portanto, porquê? Porque também não podemos aspirar à reintegração se não soubermos que ela é possível.
não é? Portanto, temos que, primeiro, ganhar consciência disso, de qual é o processo, e só depois de ganharmos consciência de qual é o processo, então podemos aspirar à realização do processo. Porque nós não sabemos o que as coisas são sem, primeiro, temos nome para elas, que é muito importante isso, temos nome para elas e sabemos como é que elas funcionam. E, portanto, não há como fazer isso sem essa recordação deste processo que é um processo que não nos é explicado. Todos nós nascemos por acaso, não é? Segundo até havia uma canção antiga, uma balada dos anos 70 que dizia não fui chamado a dizer coisa nenhuma acerca do meu nascimento. Portanto, ora, é exatamente o oposto. Se calhar foram, ele é que não se lembra. É o oposto. Ele é que não se lembra. Queremos terminar com alguns dos livros, porque nós temos muitíssimos livros, do professor Manuel Gandra. São deliciosos. Este é o Guia Templário de Portugal, Liturgia e Cerimónias. Cerimoniais, exatamente. Uhum. Depois temos aqui ainda outro Guia Templário de Portugal, Templarismo, Neotemplarismo, Pseudo-Templarismo e as suas insígnias. Portanto, são tudo livros daqueles que têm algum peso. Estamos a falar de cerca de 500 páginas. Isto é para quem gosta de queimar pestanas. Quem não gosta de queimar pestanas, não. Temos aqui mais um Guia Templário de Portugal, Tomar, com uma ilustração, professor, lindíssima. Sim, é uma iluminura de um livro que pertence à Ordem de Cristo. Muito bem. E termino nesta demanda pelos Guias Templários com o Guia Templário de Portugal, Castro Marim, Reino do Algarve e do Alentejo, também com uma ilustração muitíssimo bonita. Uma tapeçaria de Porto Alegre. Uma tapeçaria de Porto Alegre. Sim. Professor, quer, por favor, dizer aos nossos telespectadores onde é que eles podem adquirir estes livros? Vamos lá ver. Primeira coisa, o projeto do Guia Templário de Portugal é um projeto que, quando completo, constará de 21 volumes. Ok? Faltam só 7. Os outros já estão publicados. Alguns deles estão esgotados, alguns deles eu não reeditarei, outros reeditarei, evidentemente, porque há sempre, por exemplo, o Guia de Tomar é um volume muito, muito requisitado e é útil porque as pessoas vão a Tomar e não têm nada em Tomar no Convento de Cristo que lhes ajuda a perceber o que estão a ver e, portanto, estão ali apenas a ver decoração, claro. Quando as coisas têm sentido. Quando Tomar é também um livro de pedra, não é? Exatamente. É um livro, é preciso saber ler. É um livro muito importante. Bem, e portanto serão 21 volumes, faltam ainda 7 e espero ainda conseguir concretizar o que falta, mas os livros, estes ou outros que as pessoas estejam interessadas em obter, o melhor que têm a fazer e o mais direto é contatar-me. Pronto, eu depois dou indicações onde podem obtê-los, porque nem sempre eu tenho os livros comigo, até porque há exemplares, como eu disse, esgotados, e portanto, mas posso saber onde é que eles podem estar. E os nossos telespectadores podem ver agora no rodapé aparecer exatamente o seu contacto, portanto é interessante. Bom, quanto a nós, estamos no final deste primeiro episódio do Quinto Império. Professor, foi um prazer enorme, mais uma vez, falar e aprender consigo. O que nós tentamos fazer neste Quinto Império é trazer modestamente alguma luz a este nevoeiro, sim, esse é um termo, a este interregno. O nevoeiro funciona muito bem. O nevoeiro funciona bem, até mais forte. E por isso, se quiser propor algum tema para ser discutido aqui, algo que o interesse, que faça sentido para si, ou também, se quiser fazer algum comentário, pode fazê-lo, e pode ver também aqui no rodapé, para, por extenso, quintoimpério@ritoportugues.pt. E assim terminamos este primeiro episódio. Voltaremos com mais episódios para mergulhar na essência de Portugal, porque é hora. Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado.